Primeiramente, eu quero agradecer essa grande oportunidade que a Cultura FM está dando ao Legislativo de Paranaíba, na onde que os vereadores terão a sua oportunidade, né, de vir aqui expressar o seu trabalho como vereador. Para nós é uma grande satisfação e uma grande honraria, porque sabemos que nem todas as pessoas acompanham as sessões da Câmara, né, e os programas que são feitos, principalmente nesse horário, às 11 horas, horário de almoço, horário que as pessoas estão em casa, elas acabam nos ouvindo, tendo essa oportunidade de nos ouvir. Então eu me sinto privilegiado de poder aqui falar esses 10 minutinhos, um pouquinho do meu trabalho como vereador. E aí, já aproveitando a sua pergunta, né, esse desejo surgiu no meu coração lá para no ano de 2012, 2013. A primeira eleição que eu disputei foi em 2016, né, naquela ocasião não tive êxito, né, no pleito eleitoral de sair vencedor, mas obtive uma votação considerável. Naquela época não me esqueço de ouvir algumas entrevistas em rádio de algumas pessoas dizendo que o meu nome foi a surpresa da política daquela eleição. Uma pessoa que não era tão conhecida na cidade, né, não tinha influência política, e eu obtive naquela ocasião 273 votos. Vereador, e aí na próxima eleição, em 2020, o senhor foi eleito pelo Democrata, o senhor teve 337 votos, e agora em 2024 o senhor foi reeleito pelo Partido Progressista, mais que dobrou os votos, 647 votos, hein? Então, Chamorro, primeira situação, né, aumentar votos sempre é muito desafiador. Então, da primeira eleição que eu disputei para a segunda, eu subi significativamente de 273 para 337 votos. E sabemos que quem perde uma eleição é muito difícil de aumentar os votos, porque as pessoas que ganham acabam aumentando as suas bases eleitorais, né? E aí se torna um pouquinho mais difícil. Mas graças a Deus eu mantive os votos que eu tive e ainda aumentei um pouco de voto. E aí quando eu venho agora para a reeleição, para minha grata satisfação e surpresa, eu quase que dobrei meus votos, saí de 337 para 647 votos. Todos que disputam uma eleição sabem que é muito difícil de aumentar, principalmente para a reeleição. Porque a reeleição você começa a trabalhar já de uma outra forma. Aí você já tem as pessoas que não simpatizam com o seu trabalho, tem aqueles outros que vêm pregando a questão da oportunidade, e sem falar também que nós somos humanos, acabamos deixando a desejar, e muitos acabam nos abandonando ao longo do mandato. E eu, graças a Deus, além de manter os meus 337 votos que eu tive, eu aumentei mais 310, vindo para 647 votos. Isso me deu mais ano para ter um novo mandato, um mandato com mais vontade de atender a população de Paranaíba. Vereador, o senhor trabalhador na construção civil, é um vereador, mas de vez em quando o senhor pega na massa lá, né? Eu no primeiro mandato aconteceu da seguinte maneira: quando eu fui eleito na outra eleição, eu ainda estava fazendo uma casa muito grande, né, de um amigo meu, então essa casa demandava muito tempo meu, dedicação. Eu fiquei ainda 10 meses para finalizar essa casa. E eu percebi naquela ocasião que se tornou um pouco difícil conciliar os dois trabalhos. Então, naquela ocasião, né, eu finalizei aquela casa, esses 10 meses depois eu me dediquei ao mandato de vereador. Né? Agora, nesse mandato agora, né, o povo já me conhece como político, então, hora ou outra, sempre eu pego na colher de pedreiro, faço um servicinho. Agora eu estou construindo uma casa ali perto da Delegacia Civil, então sempre eu faço meu serviço, mas eu não deixo o meu trabalho de vereador a desejar. E o que é deixar a desejar, Chamorro? É quando a população nos aponta uma situação, um buraco na rua, uma lâmpada queimada, uma situação no hospital que não foi bem atendido, num postinho de saúde, é você ir lá e atender aquela pessoa e mostrar que você é presente, que você não abandonou. E isso eu tenho tentado fazer o meu melhor para a população de Paranaíba. Vereador, o senhor adotou aí, um dos poucos vereadores a adotar na sua plataforma aí a questão do apoio às pessoas com deficiência, né? Chamorro, a questão da pessoa com deficiência, ela surgiu na minha vida por uma situação que eu passei em casa, eu vivi isso, né? Então, praticamente quase, as pessoas que me conhecem sabem disso, mas às vezes um ou outro acaba não sabendo. Eu fui pai de uma criança, né, com deficiência. A minha filha não nasceu deficiente por causa de um acaso da vida. Foi uma fatalidade, um erro médico, né? Foi se comprovado que foi um erro médico, né? Minha esposa teve uma gravidez perfeita e no dia da minha filha nascer, por irresponsabilidade do profissional, minha filha passou da hora de nascer. Então, com essa fatalidade, esse erro absurdo de um profissional, nós tivemos aí uma dificuldade muito grande por 17 anos e meio enquanto a minha filha viveu.
ela precisava de cuidar dos médicos, precisava de frequentar a PAI, né, precisava de fazer uso de remédio diariamente, né, mas nós não ficamos se lamentando sobre a situação, né, e depois que Deus recolheu a minha filha, né, eu acabei abraçando essa causa como prioridade para mim. Então, sabendo o grande número que nós temos de pessoas com deficiência, seja deficiência física, deficiência intelectual ou deficiência múltipla, né, eu abracei um pouco dessa causa. Sabemos que a deficiência ela é muito ampla e a gente não consegue fazer tudo conforme eu gostaria, mas nós estamos avançando, nós estamos dando passos para que essas pessoas elas possam ter maior visibilidade. Vereador, agora voltando aí para a atuação legislativa, qual o balanço que o senhor faz desse primeiro semestre da atual legislatura? Então, Chamou, falar do trabalho no contexto geral, que abrange os 13 vereadores, é um pouquinho delicado, porque você vai estar falando de colegas, né, e às vezes é muito difícil, mas eu faço um balanço positivo, né, dos colegas vereadores, né, a gente vê muito empenho, muita vontade, né, nos vereadores de fazer, tanto os que permaneceram, os que foram reeleitos, os 6 que foram reeleitos, né, como os vereadores novos que chegaram lá, a gente percebe nitidamente vereadores com vontade de trabalhar, e isso é positivo para a população. Agora, sobre o meu trabalho, graças a Deus, né, eu tenho continuado aquilo que eu fiz os 4 anos passados, que é trabalhar para o Paranaíba, é correr atrás de recursos, é ter coragem de usar a tribuna da Câmara, que isso é importantíssimo, é fazer indicações, que é o nosso trabalho. A gente não tem o poder de ir lá executar. Eu estava fazendo um balanço hoje, Chamou, eu durante esses primeiro semestre aí, eu fiz 44 indicações, das mais diversas, seja na área da saúde, na área das obras, até do meio ambiente, né? E eu apresentei 5 projetos de leis, né? E também a gente fizemos 2 moções de aplauso. Então, ou seja, eu não fiquei de braço cruzado durante esse período, porque eu fui reeleito, muito pelo contrário, eu tenho trabalhado em prol da população de Paranaíba. E a expectativa do senhor para o segundo semestre? Olha, eu acredito que todas as pessoas que têm um propósito, elas sempre têm que acreditar que vai ser melhor, né? A gente sabe das dificuldades que estamos enfrentando, né, no nosso país, né? As pessoas pensam que não, mas isso acaba afetando a nós também. Mas a nossa expectativa é que Paranaíba continue nesse progresso, né, de avançar. Estamos num crescimento, o estado do Mato Grosso do Sul está em um crescimento, Paranaíba não é diferente, e eu espero que essa briga a nível nacional, ela não venha nos afetar aqui negativamente. Mas a gente tem muita expectativa, né? Agora nós temos com obras agora de grande relevância no nosso município, né, como a canalização do Córrego Fazendinha, está em curso, né, está fazendo ali coisas que muitas pessoas não acreditavam que isso iria acontecer, porque isso sempre foi promessas de político do passado. Nós estamos finalizando o recap que o nosso governador nos abençoou, ajudando o Paranaíba com esses 17 milhões. Basta a pessoa andar nas ruas de Paranaíba que ele irá ver quantas ruas de Paranaíba que está sendo beneficiada com o recap. Nós gostaríamos que fosse todas as ruas, mas isso se torna impossível. E aí o prefeito, né, já deu entrevista nas rádios dizendo que mesmo aquelas ruas que não foram beneficiadas com o recurso do governo do estado, que após o fechamento desse processo do governo do estado, a prefeitura irá dar continuidade com o recurso próprio, e nós esperamos que feche essas ruas que necessitam do recapeamento. Vereador, a última pergunta aí. Foi observado nesse primeiro semestre, até mesmo pelo fato de ser uma Câmara com novos integrantes, o pessoal mostrando serviço, alguns momentos aí não de turbulência, mas alguns momentos de discussões mais ásperas. O senhor acha que esse segundo semestre pode se repetir, o clima pode ficar mais amistoso? Chamou, o que a gente espera, primeiro de uma Câmara, que a população espera, é que os vereadores sejam ativos, que as pessoas façam o seu papel como vereador. Independente se um vereador ele é mais favorável ao lado do governo, que isso faz parte do prefeito, ou aquele que pega mais o discurso mais de oposição, isso faz parte. Independente dessa questão, as pessoas esperam que o vereador seja ativo. Um vereador que corra atrás, né? As discussões ali na tribuna, ele faz parte. O parlamento é justamente isso. O parlamento, parlamentar é isso. Você ir lá e discutir, o outro vem e discorda de você, e não tem nada de errado. O erro é quando as pessoas partem para o lado pessoal. Isso é muito ruim para Paranaíba, quando as pessoas começam a atacar a vida pessoal do colega vereador porque ele não gosta, porque ele não simpatiza daquele discurso. Isso que eu acho que é o errado. Mas assim,
Tivemos períodos muito críticos, sim, né? Somente há 2 meses atrás aí tivemos período muito delicado ali, né? Graças a Deus isso não veio afetar a mim, porque eu sempre mantive um bom relacionamento com todos os vereadores, tanto que é favorável ao governo como é contra, eu sempre tive essa facilidade para caminhar bem. Mas a gente vê alguns vereadores em situações mais delicadas. Mas assim, agora, né, acabou a nossa presidente mandou um projeto lá para o próximo biênio já da votação, da nova mesa, foi escolhido, que é isso que deixa o parlamento um pouco com mais dificuldade, né? As pessoas ficam muito apreensivas, não sabem o que vai acontecer, e isso é muito natural e tem muitas especulações. Agora, uma vez que isso já foi superado, eu acredito que nós teremos aí os próximos 6 meses, aí, né, os próximos 3 anos aí, o clima mais amistoso, né, um clima melhor para a nossa Casa de Lei. A gente gostaria de deixar o senhor à vontade para as palavras, uma mensagem para quem está nos ouvindo aí, dessa, assim, retorno a partir de 1º de agosto, né? Já retorna as atividades. Isso, a nossa próxima sessão, ela é dia 4 de agosto, nós estamos agora de recesso, mas eu quero só falar uma coisa, amor, que as pessoas confundem às vezes recesso com férias. Eu particularmente não me sinto que eu estou de férias, eu estou de recesso de ir na sessão, porém o meu trabalho como vereador, ele continua normal, de ouvir a população, de correr atrás. Por exemplo, ontem eu fui lá no Córrego Fazendinha, gravar um vídeo lá, ver como é que está o andamento daquela obra. Eu fui ali também numa rua que uma mulher me falou sobre uma questão do recapeamento que está faltando, uma amiga minha chama Renata, né, o recapeamento que não chegou na casa dela, na rua da casa dela. Então o meu trabalho como vereador, ele continua. Estou aqui hoje na rádio, dando entrevista, trabalhando em prol da população. Então assim, isso é natural. Então, mesmo que o vereador não esteja indo na sessão da Câmara, o nosso telefone ele continua. A população pode nos ligar, pode nos mandar suas indicações, que a partir do dia 4 de janeiro, essas indicações vai ser lidas lá na sessão da Câmara e nós estamos lá para discutir os assuntos de Paranaíba. Então, o balanço que eu faço aí é positivo, né? Tanto do primeiros 6 meses aí, mas também acredito que no próximo 6 meses aí, a população pode esperar muito trabalho daquela Casa de Lei, de todos os vereadores, estamos falando, é óbvio, de mim, mas de todos os vereadores. Ali a gente não pode ter partidarismo, pensar só na gente, a gente é um grupo, e quanto mais nós unidos tiver, mais Paranaíba alcança os seus objetivos, que é crescer. Muito obrigado, vereador, aí a presença do senhor em nossos estudos aí para fazer essa prestação de contas aí junto à população e aí desejar sucesso aí nesse segundo mandato. Muito obrigado aí, senhor que está acompanhado aí da sua assessora, ex-vereadora Keynes, aí, muito obrigado pela presença e estamos aqui à disposição toda vez que o senhor tiver aí material aí para poder ser divulgado junto à população sobre o seu trabalho, nós estamos aí à disposição. Eu que agradeço essa oportunidade, né, a nossa colega vereadora Kênia, amiga de muitos anos aí, ela trabalha comigo hoje, está aí nos assessorando aí, vai acrescentar muito no meu mandato de vereador, no segundo mandato, né, agradeço a oportunidade que a cultura está nos dando, muito mesmo, né, e eu acabei falando bastante, chamou, porque é uma oportunidade ímpar, e o vereador precisa aproveitar essa oportunidade, porque não é todo dia que às vezes você tem a oportunidade numa rádio, poder relatar, para que as pessoas passem a nos conhecer um pouco mais. Aqui é uma grande oportunidade que nós estamos tendo, as pessoas acabam nos ouvindo e aí ele tem a oportunidade de criticar ou simpatizar ou saber, nossa, eu não conhecia esse lado desse vereador, então muito obrigado mesmo. A nossa Casa de Lei está aberta para a população, para vocês, para o Léo, para toda a população que queira, né? Eu continuo à disposição da população, só tenho a agradecer essa grande manhã que eu estou tendo aqui na Cultura FM. Muito obrigado pela condução do programa.